Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o verso 27. Nós passamos em torno de 6 meses estudando o Sermão do Monte nas terças-feiras, e esta semana Deus fez brotar em meu coração o desejo de mais uma vez abordar esse tema, mais exatamente na sua conclusão, aonde fala dos 2 fundamentos, é o que nós queremos abordar nesta noite. Os irmãos encontraram? Amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A igreja pode tomar os vossos lugares. Estamos alegres com Deus. Hoje pela manhã estivemos reunidos em um grande culto de Santa Ceia, e Deus se fez presente usando aqui de maneira maravilhosa os louvores, a mensagem que o pastor Argemiro nos trouxe, e estamos felizes em saber que Deus ainda faz maravilhas. Queridos irmãos, esse texto me chama muito a atenção porque ele fala da prática do Evangelho. Como eu já falei, esse texto é a conclusão do maior sermão de todos os tempos, em extensão, em ensinos e em influência nas nossas vidas. Quando lemos os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, as palavras de Jesus nos tocam. Primeiro, porque é a palavra de Deus, e segundo, porque é a base da vida cristã. Aquilo que os 10 mandamentos foram para o povo do Antigo Testamento, esses textos são para nós, a igreja desta geração, da dispensação da graça. O sermão, ele confrontou o mundo daquela época, pois nós sabemos que aquele povo estava vivendo longe de Deus. E de repente surgiu João Batista dizendo que o reino do Senhor havia chegado. E reino, para ser reino, precisa de leis, precisa de princípios, e então vem Jesus, e ele fala estas palavras, e é por isso que ele diz aqui no versículo 24, quem ouve estas minhas palavras. São palavras de Jesus, e que precisam estar em nossos corações. O teólogo Carson, ele escreve o seguinte: o Sermão do Monte apresenta ao seguidor de Cristo a verdadeira justiça, a verdadeira piedade, demonstra o tipo de comportamento que que Cristo espera dos seus discípulos de todas as eras. Então, cristão
discípulo de Jesus, que não conhece esse texto, precisa começar a conhecer e aplicar e praticar para se tornar verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus foi o melhor e maior professor de todos os tempos. Lá na antiguidade, Jesus traz ensinamentos, métodos de ensino diferenciados, em especial as parábolas. Ele era muito bom em associar os assuntos com histórias que ficaram marcadas na vida daqueles que ouviam e hoje nos marcam. E é natural que os professores da escola dominical infantil usem muito as parábolas para fixar princípios na vida das crianças, e estas não esquecem. Queridos, a pedagogia, ela usa métodos que Jesus usou lá no passado. E existe uma máxima da pedagogia que diz o seguinte: não se avalia o professor pelo que ele faz, mas o que os seus alunos fazem. Nós podemos ter o maior e melhor professor em qualquer situação, mas se nós não fizermos aquilo que nos é ensinado, a culpa geralmente é do professor. Por isso não se avalia o professor por aquilo que ele faz, mas o que ele tem condições de ensinar e passar aos seus alunos. E eu vejo que Jesus estava muito preocupado em ver os seus discípulos fazendo, porque senão a vinda de Jesus para a terra seria em vão. Ele trazia algo novo, ele trazia princípios, queria que todas as suas palavras fossem praticadas. Ele queria ver os seus discípulos e o povo agindo conforme as suas instruções. Ele não queria apenas convencê-los, mas transformá-los. Hoje é o que Jesus espera das nossas vidas cristãs. De nada adianta nós sabermos a Bíblia e não praticar. Nós estamos vivendo um tempo que a facilidade para se aprender as coisas de Deus, teologia, princípios, é muito grande. Nós temos condições de aprender, sim, mas se não praticarmos estas palavras, de nada resolve. Nós estaremos vivendo uma vida de aparências, de sabedoria humana. Mas Paulo, ao pregar o Evangelho, diz: eu não vim trazer a vocês nada de mim, nada humano, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. Nós precisamos praticar as palavras do Senhor. Ele sabia, irmãos, que haveriam ouvintes que simplesmente deixariam esses assuntos de lado. Continuariam fazendo as mesmas coisas que vinham praticando. E existem muitos nos nossos dias que simplesmente fazem parte de um rol de membros, mas as suas práticas, a sua forma de viver continua a mesma daquilo que viveu no passado. E eu quero te informar, Jesus não aceita isto. Jesus quer prática do Evangelho. Então, Jesus aplicou um dos seus métodos de ensino que tem fundamentação nas seguintes expressões: ouço e esqueço. Tudo aquilo que nós ouvimos, nós podemos lembrar um tempo, de repente, e esquecemos. Vejo e guardo na memória. Quando eu ouço e vejo, é mais fácil de guardar
e os professores que estão aqui sabem muito bem disto. E o terceiro, faço e compreendo. Quando nós fazemos, nós compreendemos as coisas. Resumindo, é fazendo as coisas certas que aprendemos o que é certo. Se nós não fazermos o que é certo, nós não vamos compreender, nós não vamos aprender a continuar fazendo certo. Mas a Bíblia é a verdade. E se nós seguirmos a Bíblia, nós faremos a coisa certa. Então não vale a pena, queridos, nós aprendermos tantas coisas. E nós ouvimos muito aquela frase que aprender não ocupa espaço na mente, mas simplesmente guardar na mente e não fazer, não resolve os nossos problemas. Nós precisamos fazer. Por isso é necessário que os pais ensinem os seus filhos. É necessário que os pais sejam exemplos de prática. É necessário que a igreja possa ser vista pelos homens lá de fora e possa encontrar em nós. Estes são realmente verdadeiros cristãos. Eles praticam o que ensinam. Eles praticam o que leem. Eles praticam o que falam. Mas é triste quando nós encontramos alguém que diz: eles falam tanto, mas não vivem. Isso é brabo de ouvir, e muitas vezes, infelizmente, nós ouvimos, e precisamos fazer uma autocrítica em nossas vidas, ler a palavra de Deus, porque estamos aceitando tantas coisas. E às vezes esses textos, esses 3 capítulos, nós nem lemos, porque vai vir de encontro aquilo que eu estou vivendo, e eu prefiro ler outras partes da palavra de Deus que não me confrontem. Meus irmãos, por isso Jesus conclui dizendo: ouvir e não praticar é insensatez, mas ouvir e praticar é prudência. Ninguém aceitou Jesus para ser comparado com insensatos, mas com prudentes, com quem se preocupa com a vida eterna, com quem se preocupa onde vai passar a eternidade, o que será após a morte. Quando eu encontrar Cristo, eu quero ir para os céus, mas aqui precisa ter uma decisão de viver as palavras de Jesus conforme a Bíblia nos ensina. A casa simplesmente é um paralelo, uma figura de linguagem, para fixar esse aprendizado no coração dos ouvintes de Jesus, porque é mais fácil lembrar do exemplo e a partir dele lembrar dos princípios. Quantos de nós nas escolas bíblicas dominical ouvimos a história da casinha que precisa estar firmada na rocha, mas depois de adulto parece que nós ficamos simplesmente com o exemplo, o paralelo, mas os princípios nós temos dificuldades de aplicar no nosso dia a dia. Mas é necessário que nós venhamos fixar esse ensino, não apenas no nosso intelecto, mas no nosso coração, porque assim o desejo de praticar não seria apenas racional, mas a parceria entre coração e intelecto nos leva à prática do Evangelho. Nós precisamos saber, mas nós precisamos ter esta palavra guardada no nosso coração. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então, para não pecar, ele praticava a palavra de Deus na sua integralidade. E é o que Deus nos exige nos dias atuais. Convivemos com muitos que sabem muito, mas que praticam pouco. Se nós soubéssemos pouco e praticássemos tudo, a nossa vida diante de Deus estaria com muito mais facilidade de alcançarmos a vida eterna. Mas hoje nós sabemos muito, precisamos aplicar tudo e praticar tudo, senão não resolve. E quais os princípios que Jesus ensinou e que Ele quer que nós pratiquemos nos dias atuais? Para os leitores da Bíblia, conhecem tudo aquilo que Jesus falou neste sermão extenso. Jesus começa a falar nos capítulos 5 e 6 da base da vida cristã. São os fundamentos, e sem estes não adianta nós querermos construir outras teorias, ideias ou sabedorias, porque o fundamento é este. Antes de a casa começar a aparecer, precisa ter estes fundamentos na nossa vida. Ele começa falando de ser sal e ser luz. Aonde nós estamos inseridos, nós estamos sendo sal e luz? Nós estamos clareando? Ou a nossa luz está se apagando, juntamente com aqueles que convivemos? Ele falou para não se irar. Isso é difícil, né? Parece que todos os dias alguma coisa nos tira fora do sério. Mas Jesus nos ensinou a não se irar. E se nós nos irarmos, resolver antes que a noite chegue. Ele disse: não adulterarás. Mas isso era lá para o passado. Será? Adultério continua sendo pecado. Fornicação continua sendo pecado. Traição, divórcio continua sendo pecado. São bases, são princípios, e se nós quebrarmos isso, os fundamentos da nossa vida cristã estão comprometidos. Não se vingue. Está escrito, olho por olho, dente por dente, mas se alguém te esbofetear, dê a outra face. Fundamento difícil esse, né, irmão? Parece aquela maior pedra que temos que colocar nos fundamentos para poder construir. Mas são princípios de Jesus, e ele é muito claro: quem ouve estas minhas palavras e não pratica, amor aos inimigos, às vezes até dentro do lar, na empresa que trabalhamos, o vizinho que mora ao lado. Mas nós temos que, como cristãos, dobrar os nossos joelhos e orar por eles. Eles têm alma. Nós queremos entrar no céu, nós queremos subir com Jesus, e esses relacionamentos, esses princípios, eles falam de relacionamentos, comunhão entre a igreja, comunhão com os irmãos, são os relacionamentos horizontais que Jesus estava dizendo. Ele começa com isso, para nos dizer e trazer uma lição para nós, que antes de querermos ter relacionamento com Deus, nós temos que ter com o nosso irmão. Será, irmãos? Será que é verdade isso? Eu não preciso primeiro buscar a Deus acima de todas as coisas,
Mas olha o que em 1 João 4,20 está escrito: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, o que diz? Mente. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, há um princípio nesta situação. Primeiro, nós temos que nos amar, orar uns pelos outros, congregar juntos, ter comunhão, para depois abrir a porta para que eu tenha comunhão com Deus. E Jesus sabia que havia divisões entre os judeus, fariseus contra saduceus, contra os essênios, e logo viria a igreja, os cristãos, e também seriam perseguidos. E Jesus de antemão estava dizendo: eu quero comunhão entre vocês. E Deus ainda exige comunhão entre nós. Deus ainda exige que nós, como cristãos, tenhamos a alegria de vir à igreja, participar do mesmo pão, do mesmo cálice, poder abraçar o irmão sem nenhum atrito. Queridos, Colossenses 3:13 diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportar não é que eu tenha que suportar todos os problemas do outro, que eu tenha que ter paciência, tolerar os erros do outro, mas é ser suporte, é dar o ombro para alguém chorar, é dar o abraço no momento certo, é ser o suporte daqueles que são mais fracos, aqueles que estão começando. E eu falava outro dia, às vezes nós queremos que aquelas pessoas que se converteram há um mês atrás tenham a mesma maturidade que eu, que nasci dentro da igreja. E muitas vezes nós nos achamos mais maduros e dizemos: aquele lá não quer nada com Deus mesmo. Mas nós não somos suporte. Como é que ele vai conseguir vencer se para nós está sendo difícil, muito mais para quem está iniciando? Seja suporte para o teu irmão. Se você vê alguém com dificuldades, ofereça auxílio. É mais fácil nós oferecermos um trocado para quem está na rua, pedindo uma esmola, do que estender a mão para os nossos irmãos dentro da igreja. Vamos ser suporte para eles. Por isso nós precisamos começar amando aqueles que nós vemos, aqueles que nós enxergamos, para depois dizer: eu amo a Deus. Porque Deus vai exigir de nós: como que você diz que me ama? Se aquele que está ao teu lado, teu semelhante, que também está correndo a mesma carreira, está buscando também a salvação da sua vida, e você não ama. Queridos, depois Jesus fala da oração, jejum. Chega a parte da comunhão com Deus, e a oração é a porta de entrada para termos comunhão com Deus. E não adianta inverter. Eu vou orar primeiro para ter comunhão com Deus e depois deixar a comunhão com os irmãos. Não adianta. Primeiro temos que ter comunhão com os irmãos em oração e depois orar para que Deus se revele a nós. E nós precisamos orar. Vivemos um momento muito difícil e a oração é necessária. Mas a oração está ficando, eu não sei em que nível. É um culto da igreja, nós temos vários visitantes.
mas é necessário que se fale. Terça-feira é o nosso culto de ensino, igreja. 30 minutos de joelhos dobrados. Mas o nosso povo hoje não suporta 10 minutos e se senta. Uma grande quantidade de pessoas nem dobra os joelhos. Se é para vir no culto de ensino e oração e não dobrar os joelhos, eu estou fazendo pela metade. E se eu não oro aqui, será que eu oro em casa? Será que eu tenho comunhão com Deus, que começa pela oração? Na semana da Santa Ceia, nós acabamos quase que desistindo de ter a campanha de oração que prepara a igreja para participar da ceia do Senhor. Enquanto isso, o irmão Leonardo, a irmã Maria Angélica, a irmã Maria do Carmo, o irmão Almeri, estão de joelhos dobrados. Pastor João, mas nós não somos apenas 5. A igreja precisa orar, e Deus não pode ouvir a oração de quem não é bom companheiro nas aflições. Se eu tenho atrito com o meu irmão, Deus não ouve a minha oração. Se eu estou com algum problema com o meu semelhante, Deus não vai ouvir. E é bíblico. 1 Pedro 3:7. Maridos, não é só para os maridos, mas Pedro está dizendo para os maridos: vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Às vezes nós dizemos, mas a oração não passa do teto. Primeiro nós temos que fazer uma autoanálise. O que eu fiz que a minha oração não tem resposta? Como está a minha vida, que as minhas orações não passam do teto? Aonde eu errei? E Deus vai nos dizer. Por isso que não adianta nós dizermos que somos de oração, se nós não tratarmos o nosso semelhante com amor. Tem pessoas que oram 3, 4 horas por dia, mas não conseguem conversar com o seu semelhante. Nós precisamos conversar com Deus e da mesma forma amar o nosso irmão, ser suporte para ele. E está na hora, igreja, de nós praticarmos estes ensinos de Jesus. As tempestades virão e a nossa casa precisa estar estruturada. E por fim, Jesus fala sobre aqueles que entram no céu. Se aquele começou a construir com fundamentos, e ele está em oração, ele tem comunhão com os irmãos, então Jesus começa a traçar o caminho. Primeiro, entrai pela porta estreita, segue pelo caminho estreito, sabe que as dificuldades virão, mas não desista. E ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem? Aquele que faz, aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja como prática, fazer, tem tudo a ver com vida cristã, tem tudo a ver com ler e aplicar na nossa vida. Quem não vai entrar? Aquele que não faz, aquele que não pratica. Era sobre esses princípios que Jesus estava falando. E ele resume nesse paralelo dizendo: não adianta vocês ouvirem os meus ensinamentos e não praticar. Entrar aqui e sai aqui.
Tem que praticar. Queridos, a igreja está numa hora difícil e nós sabemos que as coisas estão cada dia mais difíceis. As dificuldades aumentam e a apreensão do povo de Deus, que tem acesso a muitas informações, nós sabemos que as coisas vão começar a apertar. Os ventos vão começar a soprar. E é nessa hora que a nossa casa espiritual começa a ser testada. Jesus em breve voltará. Talvez nós passaremos por alguns ventos, mas a tempestade para muitos será no dia do Senhor, será no dia da morte, será no dia da grande batalha. E é nesse dia que a nossa casa tem que estar em pé, tem que permanecer em pé. Para muitos dessa geração, eu vejo que não precisa nem tempestade, porque vivem um cristianismo tão raso, irmãos, que qualquer vento derruba aquela casa. Para muitos, não olhar para ele, não cumprimentar ele, não dar uma oportunidade, basta para destruir a sua casa. Aonde estão aqueles que praticam o verdadeiro evangelho? Muitos não sabem defender a sua fé, e quando acontece qualquer coisa, a culpa é do outro. Nós não estamos assumindo a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus. A prática vai muito além de vir na igreja a cada domingo. Praticar o evangelho não é só vir na igreja também. Não é só vir uma vez ao mês, participar do pão e do cálice. Mas é uma vida consagrada a Deus, em plena santificação diante de Deus. É deixar que o Espírito Santo tome conta da nossa vida e direcione os nossos passos, nos oriente nos momentos mais difíceis. Praticar o evangelho é muito mais do que isso. Não se iluda com uma vida cristã superficial. Não aplique todos os teus investimentos na estética desta casa. Aparecer aqui com um terno, com uma gravata é muito bonito, mas o que vale é aquilo que Deus, olhando do céu, enxerga dentro do meu coração. São os fundamentos da vida cristã que eu guardo no coração para não pecar contra Deus, para praticar o verdadeiro evangelho. Deus tem falado de muitas formas com a igreja, através de profecias, de palavras proféticas, de palavras ministradas, de atos que estão acontecendo, exemplos dentro da igreja. E muitos fecham os olhos para isto. Mas eu creio que a grande maioria está se esforçando. Servos de Deus, prudentes, que constroem, que aplicam, que têm a dedicação de cavar fundo para encontrar a rocha, para ali pôr os alicerces da sua casa.
Não vale a pena nós fazermos uma casa aparente. Esta casa aqui, irmãos, tem uma estrutura imensa e tem muitas paredes que são do antigo templo. É antigo, mas é forte. Você pode ser chamado de antigo, você pode ser chamado de quadrado, de fanático, mas se os princípios cristãos estão na tua vida, ouça aqui e deixe sair do outro lado, não se incomode com isso. Se você conseguir arrumar a estética, é bom, mas a preocupação deve estar nos fundamentos. Nós temos que ter comunhão com Deus, nós temos que ter comunhão com a igreja, com os irmãos, nós precisamos viver em paz, em oração com Deus, crentes que as suas práticas não se confundam com as práticas mundanas. Crentes, discípulos de Jesus, requer diferença do mundo, porque o mundo vai para uma direção, a igreja está indo totalmente ao contrário. Não pense que fazer aquilo que o mundo faz para atrair alguém é bom, não é bom. O mundo está cansado de viver o que vive, eles querem mudar de direção, e muitas vezes a igreja está se adaptando às coisas do mundo para tentar atrair alguém. Nós precisamos aceitar que a igreja caminha ao contrário, e as nossas práticas não são paralelo com as práticas de quem vive lá no mundo. Queridos, chegará o dia em que a casa será testada, o vento vai começar a bater, e o telhado precisa estar firme, as paredes precisam nos dar segurança. Ninguém constrói uma casa para entrar nela e não ter segurança, para levar os seus filhos, a sua esposa, e de repente essa casa cair por cima. Nós precisamos ter estrutura. As brechas, as colunas, as vigas, as paredes precisam ser fortes. E Jesus deixou muito claro: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Nós não temos tempo para sermos insensatos, mas para sermos prudentes diante de Deus. E é necessário frisar: casa sem fundamento não permanece. Casa que não está estruturada, que não foi colocado os seus alicerces na palavra de Deus, não permanece. É dura esta palavra, mas é necessária esta palavra. Nós precisamos, queridos irmãos, aplicar as palavras de Jesus à nossa vida, porque não existe vida cristã apenas teórica. Nós temos vários cursos. De manhã o pastor Argemiro falava, nós chegamos em algumas congregações, parece que nem fizeram o curso, porque não praticam, não fazem aquilo que foi ensinado. Quando nós mandamos algum garoto fazer uma conta, e ele não consegue, a gente logo pergunta: mas você não foi na aula? Você não aprendeu? Teu professor não te ensinou? O que se espera é que saiba fazer, é que faça, é que pratique. Não espera chegar o dia que o Espírito Santo vai falar para você:
Por que você não sabe? Você não leu a Bíblia? Você não ouviu a palavra? Não te ensinaram que não era assim? E agora a estrutura da casa está comprometida e os ventos estão próximos a chegar na tua vida. E o que você vai fazer? Para muitos não terá mais tempo. Mas hoje Deus nos dá uma oportunidade de nós repararmos a estrutura da nossa casa espiritual para esperar Cristo, para ser exemplo para os nossos filhos, dizer a eles: pode entrar nesta casa que eu estou construindo, porque ela é segura, porque eu construí debaixo da mão poderosa do Altíssimo. Eu tenho comunhão com Deus, e eu posso dizer que eu estou praticando os princípios da Bíblia Sagrada, os fundamentos da fé, e vocês podem seguir os meus passos, porque eu sigo os passos de Cristo. Que esta palavra não fique apenas nos teus ouvidos, no teu intelecto, mas pratique a partir de hoje. Pratique. Se você não conhece o texto, leia capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Pratique todas estas coisas. É o fundamento que Jesus espera que todos nós tenhamos na nossa vida cristã. Amém? Nos coloquemos em pé, irmãos. Eu quero convidar aqui o pastor João fazer mais uma oração por nós, para que Deus fale conosco, toque em nossos corações, e que nós venhamos participar do pão e do cálice, em paz com Deus. Amém?